Nosso estudo de hoje é a lição 36 do livro Bênção da Paz, Falta de Fé. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 1. Não se deve julgar a criatura sem fé pelo padrão moral daquela que a possui, como não se pode considerar o enfermo à maneira de alguém que se encontre sem saúde porque assim o deseja. E assim como não se extingue a doença com pancadas e sem a custa de amparo e remédio, não se remove a descrença a preço de controvérsia, e sim pelo concurso do amor e da educação. Existem motivações diversas para a incredulidade, tanto quanto existem causas variadas para a moléstia. Em toda parte onde se alinham seres humanos, encontramos aqueles irmãos que ainda se privam de mais amplo entendimento no domínio das questões essencialmente espirituais. Os que da infância à madureza tão somente estiveram no clima da mais profunda ignorância acerca dos assuntos da alma, os que se enredaram na inquietação em face de compromissos inconfessáveis e temem o contato com as realidades do espírito, os que se apegam a preconceitos estéreis e fogem de incrementar no próprio ser o conhecimento da vida superior, os que sofrem processos obsessivos temporariamente incapacitados para raciocinar com segurança em torno da orientação pessoal, os que caíram em extrema revolta ante as lides expiatórias que eles mesmos fizeram por merecer. Quando te vejas defrontado pelos companheiros sem fé ou portadores de confiança ainda muito frágil, compadece-te deles e auxilia-os quanto possas. Segundo a solicitação do apóstolo Paulo, saibamos acolhê-los ao calor da bondade, nunca ao fogo da discussão. Gente, que lição maravilhosa essa lição do Emmanuel hoje, né? Vamos procurar interpretar aqui. O Emmanuel faz uma comparação da pessoa que não tem fé com a pessoa que tem uma enfermidade. E uma frase maravilhosa dele. Fala assim, ó, se a enfermidade você não vai curar de maneira violenta. Você vai curar com o diagnóstico e com o tratamento adequado para ela. Agora, é a mesma coisa a descrença, a falta de fé. A falta de fé você não vai nunca, mas nunca mesmo curar entrando em controvérsia, entrando em discussão. Pelo contrário, né? Ele vem falar para a gente, é pelo concurso do amor e da educação. Interessante que eu me lembro de, recentemente, um pouco mais do que um ano, 2 anos talvez, um grupo de amigos que eu sei que eles não têm religião, eles se declaram ateus e não deixam de ser meus amigos e não deixam de ser amigos queridos. E numa oportunidade a gente parou para conversar todo mundo e eles vieram me questionar sobre a minha fé e querer, não era tirar dúvida, porque eles primeiro provocaram o assunto, né, da discussão sobre a fé, para depois questionar mesmo, mas não é o questionamento daquele que quer aprender, não, é aquele que pô, por que você está nessa? E teve um momento que eu falei para eles, só falei para eles o seguinte, falei, olha, você alguma vez já me viu discutindo religião com algum amigo meu? Eu falei, não, eles foram unânimes na hora. Não, pois é, porque a intenção é respeitar vocês, cada um dentro do ponto de vista. Aquele que é ateu, aquele que professa uma determinada religião, eu não tenho o direito de violentar a convicção religiosa de ninguém, né? Então, acho que o segredo é esse. E eu senti uma certa frustração, porque um dos meus amigos chegou até a falar assim, por exemplo, essa questão do espírito, eu não acredito, eu nunca vi. Eu falei, então tudo bem. Eu não entrei nesse imbróglio para discutir qualquer coisa, porque não se tem que discutir religião. Aliás, a gente vai perceber o seguinte, né? As pessoas, quando elas estão dentro de suas convicções, quanto mais você tentar conversar, mais ela vai afirmar o seu ponto de vista, e quando ela estiver afirmando o ponto de vista, na verdade, a mensagem subliminar que ela está te passando eu penso assim e respeita a minha maneira de pensar. Eu não sou obrigado a pensar igual a ninguém. E ele está correto do ponto de vista dele.
Então ele vem falar para a gente, o Emmanuel, olha só, a pessoa que não tem fé, 5 tipos de pessoa, e é muito legal o Emmanuel, a maneira de Allan Kardec, porque Allan Kardec também faz isso no livro dos médiuns, quando ele vai pegar lá do método, né, logo no início do livro, nos primeiros capítulos do livro, do método, aí ele começa assim, é muito natural a intenção de fazer proselitismo, de converter, quando você tem aquela certeza, mas saiba como você vai se relacionar com cada pessoa a partir do momento que você, através de uma análise, consiga enquadrar essa pessoa dentro de um desses casos aqui. Aí fala lá, o ateu, né, o incrédulo de má fé, aí vem cada caso e ele vem dando dicas para que a gente saiba como agir. É bastante interessante o capítulo, porque Allan Kardec ele vem falar para a gente assim, ó, dentro do cristianismo, Jesus, ele fala para os apóstolos assim, não vades ter com gentios ainda. Procurai primeiro os filhos da casa de Israel, porque eles estão mais preparados para ouvir a boa nova. E a gente sabe que no momento correto ele enviou Paulo de Tarso, alguns anos depois, para ir ter um encontro com os gentios. Da mesma maneira, a doutrina espírita fala, não violenteis convicção religiosa nenhuma. Ficais preparados, porque naturalmente essas questões do espírito vão chamar tanto a atenção que vai ter pessoas procurando você de iniciativa pura e nada demais. Agora, não tem que ficar violentando ninguém. O problema nosso é que a gente quer violentar as pessoas, quer colocar a goela abaixo, que ela tem que acreditar a mesma coisa que a gente, né? Ele coloca aqui, ó, 5 tipos de pessoa. Aqueles que, da infância à madureza, sempre estiveram no clima da mais profunda ignorância, não tiveram oportunidade de estudar, de absorver nada com relação à vida espiritual, estão vivendo plenamente a vida material. É um tipo um grupo de pessoas. Depois ele coloca aqui, ó, aqueles que ficam na inquietação, porque na verdade ele sabe que ele tem muitos compromissos, mas eles não querem ter a realidade do espírito agora. Também é muito grande o número de pessoas. Aliás, eu já vi pessoas falando, não, eu não quero nada com o espiritismo, não, que o espiritismo é muita responsabilidade, é muito compromisso, eu não quero compromisso com nada. O compromisso, na verdade, é compromisso de reforma íntima, e reforma íntima você vai ter que, sim, identificar aonde a gente prejudicou e reparar o mal que a gente fez, né? São esses compromissos. Aí o terceiro grupo, aqueles que se apegam a preconceitos estéreis e fogem de incrementar no próprio ser o conhecimento da vida superior. Então eu vou pegar aqui, né, eu simplesmente conheço pessoas que defendem que eu tenho que ter liberdade de pensamento, e aí eu me apego naquilo ali, não quero desprezo total com qualquer informação que venha ao contrário do que eu estou pensando. Aí vem o quarto, ó, os que sofrem processos obsessivos, e que por isso são temporariamente incapacitados para raciocinar. A gente sabe desses processos de perseguição que acontecem, a gente sabe até que esses processos eles nunca acontecem por acaso, realmente quem está perseguindo tem os seus motivos, mas a gente sabe que a pessoa que está sofrendo o processo obsessivo, ela fica limitada em sua capacidade de raciocínio. E depois o outro, ó, os que caíram em extrema revolta ante as expiações que estão passando. A dificuldade que está passando para arrumar emprego, a dificuldade que teve do lar que foi destruído, enfim, a pessoa está tão revoltada. Então o Emmanuel enumera cinco grupos de pessoas que por conta disso vão estar numa falta de fé muito grande, e ele chama a gente para atenção. Gente, olha só, como é que termina? Quando te vejas defrontado pelo companheiro sem fé ou portadores de confiança ainda muito frágil, compadece-te deles, auxilia-os quanto possa. E segundo Paulo, né, saibamos acolhê-los ao calor da bondade, nunca ao fogo da discussão. Aliás, discussão que na maioria das vezes não só será estéril, não vai ter o menor resultado, mas além de ser estéril, vai provocar cada vez mais a divisão, cada vez mais a separação, e não vai chegar a lugar nenhum. A gente prova melhor a nossa fé através de atitudes, através das considerações que a gente tenha, através do carinho com o ser humano. Essa é a maneira da gente comprovar a nossa fé, e não através de discussões querendo impor o nosso ponto de vista. Muito obrigado, Emmanuel, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.